No domingo passado, nós começamos a refletir no capítulo 13 de Marcos. E nós vimos ali o que é chamado o sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. E um dos pontos fundamentais que nós vimos foi que, diferente do que frequentemente nós associamos quando nós pensamos nos chamados textos escatológicos, né? Diferente do que nós pensamos quando refletimos sobre aqueles textos que nos ensinam sobre a doutrina das últimas coisas, o propósito maior desses textos, e principalmente o texto de Marcos capítulo 13, é nos exortar a olharmos para o presente e não para o futuro, para discernirmos se temos nos mantido fiéis, se nós estamos realmente compromissados com o Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho que nos foi dado, se nós estamos realmente em guarda, atentos em meio a esse mundo de trevas, em constante prontidão nesse mundo, vigiando, conscientes dos perigos e ameaças que nós encontramos ao longo dessa caminhada, ao longo desse trilhar o caminho do discipulado. E isso, às vezes, fica um pouco, às vezes parece mais claro, mais evidente olharmos para os sinais que são dados aqui como se esse fosse o propósito maior, o objetivo maior, trazer aquilo que acontecerá no futuro agora, né, para que pudéssemos antecipar isso. Mas o foco não é esse, não. O foco não está nos sinais, nas guerras, nas catástrofes naturais, nas fomes, nas doenças, nas pestes, como Lucas adiciona. Tais coisas não são o fim, como o próprio texto nos diz, são apenas o princípio das dores. E é interessante porque aqui essa palavra, que é utilizada como dores, né, esse princípio das dores, é uma palavra que está diretamente relacionada com a imagem das dores de parto. E isso é interessante porque, assim como as dores de início do trabalho de parto, ou de um trabalho de parto, tais sinais que são apresentados aqui revelam, primeiro, que dores maiores ainda virão. E segundo, que o foco não está nas dores em si, mas na promessa que essas dores trazem, que essas dores lembram. A promessa de que a espera está quase no fim. A promessa de que em breve, mesmo que você não esteja vendo agora, mesmo que naquele momento você ainda esteja sentindo as dores que que se apresentam de forma cada vez mais intensa, mas em breve essas dores darão lugar a uma alegria inesquecível. O povo mais antigo dizia que as dores de parto eram uma dor esquecida, né? Porque quando a criança nascia, tudo ficava para trás. Uma alegria que supera toda e qualquer dor que você tenha passado. É por isso, irmãos, que em Cristo é possível encontrar conforto e alegria mesmo em meio à dor e ao sofrimento. É por isso que você que tem passado por dores e sofrimentos por conta do testemunho de Cristo nesse mundo, você deve se lembrar que quanto mais nós sofremos por conta do nome dele, mais devemos trazer à memória a certeza de que em breve nós o encontraremos, como nós cantamos aqui. E que toda essa dor dará lugar à alegria. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo preso e já tendo passado por tantas dores por conta do nome de Cristo, ele pôde escrever aos Filipenses e exortá-los a alegrar-se, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está perto, perto está o Senhor, alegrai-vos. É por isso que esse mesmo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 18 e 19, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós lemos inclusive esse texto hoje, parte desse texto. Alegria que não pode ser comparada a qualquer que seja a dor.
A alegria que enche de esperança até a criação, como no versículo 19 nós encontramos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós precisamos, e esse é o tema central desse capítulo 13, acerca da vigilância, né? Nós precisamos estar de guarda, em constante prontidão, vigiando, não por medo desses sinais que são apresentados aqui como o princípio das dores, não por isso. O nosso cuidado, a nossa prontidão, a nossa vigilância está relacionada com o perigo de sermos enganados e de nos desviarmos do único caminho que conduz a essa alegria que nós aguardamos, que conduz ao nosso Senhor. A nossa vigilância é com o perigo de sermos iludidos pelos nossos olhos, como nós refletimos no domingo passado, enxergando oásis e paraísos onde só há sequidão e morte neste mundo, enxergando glória onde só há pedras. Será que isso tem acontecido contigo? Será que em meio a esse caminhar, a esse trilhar para seguir ao Senhor Jesus Cristo, será que você tem enxergado o mundo como ele é? Como o Senhor nos revela que ele é? Ou você tem enxergado esse mundo como aquele discípulo que nós vimos no domingo passado, tão surpreso, tão admirado com aquelas construções, mas construções que não agradavam a Deus? A nossa vigilância é com o perigo de sermos iludidos por nossos ouvidos, como nós vimos também no domingo passado, atentando, dando ouvidos, seguindo palavras adocicadas e confortáveis, mas que na verdade são palavras de morte. São o canto da sereia, né? Como as histórias por aí contam, né? Quantos, meus irmãos, quantos nessa pandemia ouviram palavras tão lógicas, tão belas, tão sensatas, palavras que dia após dia os afastava da comunhão dos santos e da vida na igreja, e que hoje estão aí. Aqueles que sobreviveram, porque isso não era garantia de que sobrevivessem, mas aqueles que sobreviveram estão aí vivos, mas muitos afastados do Senhor, longe do meio dos santos, doentes espiritualmente, ou até revelaram que nunca deixaram de ser mortos. Que o Senhor tenha misericórdia destes e que permita que estes passem por 100 pandemias piores do que essa, se for necessário, para que acordem, para que despertem. A nossa vigilância, irmãos, é com o perigo de sermos enganados em meio a este mundo de trevas, esse mundo tenebroso, e de não nos mantermos fiéis no tempo presente, enquanto aguardamos aquilo que nos foi dado como esperança. Enquanto no tempo presente, no dia a dia, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o nosso Senhor, nós levamos outros a também segui-lo, como temos visto sobre o discipulado. Como nós vimos no domingo passado, ao longo de todas as exposições no capítulo 13 de Marcos, nós estaremos refletindo sobre essa necessidade de vigiar, de estarmos atentos, de estarmos preparados para nos mantermos firmes, fiéis, para perseverarmos até o fim, ao longo da caminhada do discipulado. E nós vimos que esse texto, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, como foi lido na liturgia, ele pode ser dividido em torno das 3 palavras que chamam, ou da mesma palavra, que é traduzida de 3 formas diferentes, e que chamam a atenção para um aspecto dessa vigilância, que é o discernimento. Essa palavra que foi traduzida aqui como vede no versículo 5, que aparece também no versículo 2 como vês estas pedras, vês estas grandes construções, e que no versículo 9, que é o último ponto que eu dividi, né, e que trouxe para os irmãos hoje, aparece nessa expressão, estai vós de sobreaviso, foi traduzida dessa forma, mas é a mesma palavra. Nós
vimos que esse texto, que vai até o versículo 13, ele pode ser dividido nesses 3 pontos. E vimos que o primeiro ponto foi: vigie, né? Esteja alerta, não permita que os teus olhos te enganem. Esse foi o primeiro ponto, os versículos 1 e 2, onde nós vimos ali o Senhor mostrando que não estava nem um pouco admirado com aquelas construções. Vês estas grandes construções? Olhe novamente. Olhe mais atentamente. Veja o que outros não veem. Não seja iludido pelas miragens desse mundo. Veja além. Deus não se impressiona com pedras. E esse é um ponto que nós não podemos nos esquecer, irmãos. Deus não se impressiona com pedras. Deus não se impressiona com obras que não estejam no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, que não venham dele. O segundo ponto que nós vimos foi: vigie, esteja alerta. Segundo ponto: não permita que os teus ouvidos te enganem. E aqui nós vimos um chamado à responsabilidade de discernir a verdade, independente do quão lógica, do quão atraente for a mentira. Porque a nós, e somente a nós, somente aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, foi dada a capacidade de discernir. E por isso nós sabemos o que esse mundo não sabe, e nós temos a solução para os problemas que esse mundo possui. E somos luz, e por isso devemos viver de acordo com quem nós somos. E o terceiro ponto, que eu deixei para que refletíssemos hoje, ainda nessa ideia, vigie, esteja alerta. O terceiro ponto é: não permita que o teu coração te engane. E esse é o ponto que nós iremos refletir hoje. E aqui, só lembrando, é a ideia de coração como o centro do nosso ser, como o centro do entendimento, das nossas emoções, da nossa vontade. Não permita que o teu coração te engane. E nós veremos aqui, espero que não fique confuso o que eu vou falar agora, dentro desse ponto, não permita que o teu coração te engane. Hoje nós veremos 3 pontos. Então, não permita que o teu coração te engane. Ponto 1, primeiro ponto. Lembre quem você é e por que você está aqui. Versículos 9 e 10. Segundo ponto. Não permita que o teu coração te engane. Lembre que você depende do Senhor e não de si mesmo. Versículo 11. Terceiro ponto. Não permita que o teu coração te engane. Não pare. Não importa quão grande for a oposição, não pare. Versículos 12 e 13. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos conduza ao longo dessa reflexão na palavra. Senhor amado, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que somente por meio do Teu Santo Espírito, do poder do alto, nós podemos entender e de forma prática viver a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor remova qualquer barreira que nos impeça disso, Senhor. Que o Senhor nos molde por meio da Tua palavra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vida que há somente no Senhor Jesus Cristo possa ser manifestada aqui, para que aqueles que não te conhecem, te conheçam, Senhor. Para aqueles que te conhecem, sejam edificados e ainda mais moldados ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então vamos ao nosso primeiro ponto de hoje, irmãos. Lembre quem você é e por que você está aqui. E aqui, antes de ler os versículos 9 e 10, eu já trago aos irmãos um questionamento. Dentro desse ponto, lembre quem você é e por que você está aqui. Qual é o seu foco nesse mundo? Nós precisamos o tempo todo trazer à memória essa reflexão. Qual é o meu foco neste mundo? Qual é o meu propósito? E, sobretudo, o que as circunstâncias difíceis que certamente chegam até você revelam sobre onde está o teu coração, onde está o teu foco. Versículos 9 e 10. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho.
Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Como eu comentei, a mesma palavra que nós encontramos no versículo 2 e encontramos no versículo 5 é utilizada aqui nessa expressão "estai vós de sobreaviso". E a ênfase aqui está nesse vós, em vocês, né? Para quem ele está dirigindo essa palavra. É como se Marcos nos escrevesse assim, né? Descrevesse o que o Senhor falou assim: vocês devem ter clareza em suas mentes sobre quem vocês são e por que vocês estão aqui. Vocês foram iluminados, vocês devem ter manter suas mentes claras em relação a isso. Vocês devem estar atentos ao seu propósito, ao seu foco enquanto estão nesse mundo. Vocês devem perceber que por serem quem vocês são e por terem a missão que vocês têm, as adversidades, as perseguições, elas serão um padrão e não a exceção. O livro de Atos dos Apóstolos, parece ser um comentário desses versículos. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, lá no início de Atos, no capítulo 4, eles já estão sendo ali quase que presos e proclamando o evangelho diante das autoridades. Os apóstolos, de uma forma geral, são presos no capítulo 5, versículo 18, são perseguidos, são presos e começam a proclamar a palavra do Senhor em meio às autoridades que estão ali. O diácono Estevão, nos capítulos 6 e 7 de Atos, que é perseguido, que proclama o evangelho e que é morto por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago, irmão de João, morto por Herodes no capítulo 12. O apóstolo Paulo e seus companheiros, desde o capítulo 14 até o fim do livro de Atos, o último versículo de Atos, nos revela que Paulo está preso. Parece um comentário desses versículos. Esteja de sobreaviso, vede, não permita que o teu coração te engane. Esse é o ponto que nós estamos vendo aqui, irmãos. O Evangelho não é uma religião que você escolheu em meio a outras possibilidades, como uma causa que você escolhe para apoiar, para se sentir mais completo nesse mundo. Não. Não é para ganhar esse mundo que você está aqui. Não é para construir um nome, uma carreira, o seu legado. Não é. Nós estamos nesse mundo para negar a nós mesmos, para tomar a nossa cruz, para morrermos para este mundo enquanto Cristo é visto em nós. E fazemos isso à medida que nós testemunhamos dele. E, obviamente, isso trará consequências para você. Este mundo não conseguirá conviver com isso pacificamente. E aí que interessante, mais uma vez, pararmos um pouco e refletirmos. O que a tranquilidade que você tem desfrutado em meio a este mundo revela sobre a sua relação com esse mundo? Onde estão os açoites, irmãos? Onde estão as perseguições? Se esse é o caso, por que este mundo não tem te odiado como ele deveria odiar, de acordo com as palavras do Senhor aqui? Porque os filhos deste mundo, os filhos das trevas, e nós já vimos na primeira epístola de João que só existem filhos das trevas e filhos da luz, por que os filhos das trevas não têm sentido o perfume de Cristo em você a ponto de vomitarem e não te quererem por perto? Porque para eles é cheiro de morte. Para aqueles que se perdem, o aroma que é exalado por você, o aroma de Cristo, é cheiro de morte. Você não pode querer se encaixar ou passar desapercebido neste mundo. Não é possível. Você não pode ser conformado a este mundo. Ao invés disso, deve ser transformado pela renovação da sua mente, como nós encontramos lá em Romanos capítulo 12. Na sua mente, e isso está muito relacionado ao que essa expressão quer nos trazer aqui, está em voz de sobreaviso, atentos, antecipadamente. Na sua mente deve estar muito claro quem você é e qual é a sua missão. E é a clareza desse entendimento que irá transformar você e que irá conduzir
a sua vida na prática do dia a dia, em meio às circunstâncias que se levantam. Vocês sofrerão, é verdade. O Senhor revela aqui. Vocês sofrerão. Serão traídos, serão entregues, sofrerão os açoites deste mundo das mais diversas formas. Sofrerão perseguições políticas por serem de outro reino, de outra nação. Os governantes desse reino se levantarão contra vocês, porque vocês não são daqui. Mas tudo isso tem um propósito. Não é em vão. Vocês testemunharão do Rei. Para alguns será um cheiro de morte para a morte, e para outros cheiro de vida, aroma de vida para a vida. Vocês testemunharão, mesmo que seja com sangue derramado. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice o seu sofrimento por amor a Cristo. Não desperdice o seu sofrimento com autocomiseração, chamando a atenção para si. Não desperdice o seu sofrimento colocando foco em você. Não seja enganado pelo seu coração. Lembre quem você é em Cristo Jesus. Lembre qual é o seu propósito. Testemunhe de Cristo. E isso, por mais que as coisas não estejam tão boas assim para você, porque não estarão. Vocês serão perseguidos. Existirá inimizade o tempo todo entre você e este mundo. Por mais que as coisas não estejam tão boas assim, por mais que, de acordo com a visão deste mundo, você pareça estar no chão, derrotado, lembre, você enxerga além, você vê além daquilo que esse mundo vê. Você sabe que não se trata de você ou de como você aparenta estar para esse mundo. O que importa é que você testemunhe de Cristo, seja qual for a circunstância. O que importa é que o Evangelho avance, porque como nós encontramos no versículo 10, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Assim o Senhor determinou. E é interessante, irmãos, que esse é o argumento do apóstolo Paulo, logo lá no início da Epístola aos Filipenses. Por favor, abram aí, Filipenses capítulo 1. Vamos ler versículos 12 a 14. Este é o argumento de Paulo. Não importa o que esse mundo pense sobre como está a minha situação atual. Não importa, na verdade, como eu estou me sentindo aqui neste momento, em relação, fisicamente ou emocionalmente. Quero ainda, irmãos, Filipenses 1:12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias, e Paulo está preso, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os filipenses estavam com medo. Os filipenses estavam inseguros pela situação do apóstolo Paulo, o maior líder na propagação do Evangelho. Se Paulo está preso, pensavam os filipenses, se o apóstolo Paulo está passando por tantas dificuldades, se as coisas não estão boas para Paulo, então o Evangelho está fraquejando, não está avançando. Isso facilmente desanima. Nós tão facilmente pensamos assim também. Muitas vezes associamos o sucesso do Evangelho ao nosso sucesso, às nossas circunstâncias atuais e ao nosso sucesso de acordo com a visão deste mundo. Às vezes parece que porque as coisas não estão dando certo para nós, e isso, pelo menos da forma como nós imaginávamos que deveriam estar, parece que diante disso a resposta mais lógica que nós encontramos é que há algo de errado com o Evangelho. Então nós começamos a esquecer das nossas convicções e a cambalear na fé. Começamos a esquecer quem somos e porque nós estamos aqui e nos sentimos fracos, nos sentimos desamparados, nos sentimos cheios de dúvidas. Lembrem, irmãos, do caso de João Batista.
o maior entre os nascidos de mulher. João Batista anunciava o evangelho e pregava sobre o arrependimento, sobre o Messias que viria após ele, e até que conheceu ao Senhor Jesus, batizou o Senhor Jesus, testemunhou, na verdade, antes mesmo de batizar, sobre quem era o Senhor Jesus, e foi preso. E vendo que a sua prisão se prolongava, nós não vemos esse relato em Marcos, mas nos outros evangelhos nós vemos, vendo que a sua prisão ela se prolongava e ouvindo que a fama do Senhor Jesus Cristo crescia e que grandes obras estavam acontecendo por meio do Senhor Jesus Cristo em toda a Judéia, João Batista, que estava ainda naquela situação, preso na masmorra de Herodes, sem saber o que aconteceria com a sua vida, ele enviou seus discípulos, está registrado lá em Lucas capítulo 7, versículo 19. Ele enviou os seus discípulos para perguntarem ao Senhor Jesus: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? João Batista ficou com dúvida. Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Porque eu estou preso aqui ainda. Será que é ele? Meus irmãos, talvez os irmãos precisam lembrar quem era João Batista. No Evangelho segundo João, não João Batista, né? No Evangelho segundo João, no capítulo 1, nós encontramos que João Batista ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus dizendo que o Messias seria aquele quem ele visse descer o Espírito Santo, né? Descer e pousar o Espírito Santo. João viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre Jesus. João falou, testemunhando de Jesus várias e várias vezes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes mesmo que o Senhor Jesus tivesse iniciado o seu ministério. Antes que ele fizesse o seu primeiro milagre, João já testemunhava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando o sofrimento e a angústia, as dificuldades, a perseguição bateu à porta de João Batista, ele fraquejou ali momentaneamente na fé, na sua certeza, na sua convicção. Ele esqueceu momentaneamente o que ele ouviu, o que ele viu, o que ele falou. Esqueceu quem ele era e qual era a sua missão. Ele, o maior dentre os nascidos de mulher. Imagine você e eu. Quanto mais você e eu. É por isso que nós precisamos estar atentos. É por isso que nós devemos nos lembrar constantemente quem nós somos e por que nós estamos aqui. A resposta do Senhor Jesus Cristo foi muito clara para João Batista. No versículo 22 do capítulo 7 de Lucas. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Anunciem a João que não há nada de errado com o Evangelho. Anunciem a João que o Evangelho continua avançando. João Batista, irmãos, não imaginava que o fim do seu ministério fosse com a sua cabeça em uma bandeja. Ele não imaginava isso. Mas foi assim. Assim ele cumpriu o seu propósito. Ainda assim, o Evangelho estava avançando. Porque o centro do Evangelho não era João Batista. O centro do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Você não é o centro do Evangelho. Tudo isso que nós encontramos na Santa Palavra do Senhor, tudo isso que vivemos para o Senhor, não é sobre você. É sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas se você tem testemunhado do Senhor Jesus, se você tem testemunhado do Evangelho, não importa como você se sinta agora. Não importam as dores de parto que ainda estão presentes e que ainda estão crescendo. Não importa, irmãos. O que importa é que o reino esteja avançando. E é assim que o reino avança. Por meio do seu testemunho, por meio do meu testemunho, por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado, irmãos, muito nos últimos tempos, nos últimos dias,
sobre evangelização, sobre discipulado. Não desperdice isso. Hoje mesmo nós tivemos a última aula nessa disciplina de evangelização e discipulado. Como nós vimos ao longo de toda a disciplina, não é uma aula, mas é uma cultura que está sendo fomentada. Não desperdice isso. Não seja enganado pelo seu coração. Lembre quem você é. Lembre por que você está aqui. Lembre qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Não perca o foco. Seja qual for a circunstância. Seja qual for a luta. O que importa é que você testemunhe de Cristo. Porque é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E o Senhor utilizará toda e qualquer situação, de acordo com a sua infinita sabedoria, para que o seu plano eterno seja consumado. Não perca o foco. Esteja certo de que Ele está conosco nessa missão. E esse é o segundo ponto de hoje. Os próximos 2 pontos são mais curtos. Não permita que o teu coração te engane. Lembre que você depende do Senhor para cumprir o seu propósito, e não de si mesmo. Versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com o que muitos dizem por aí, muitos falsos mestres ensinam, né, e alegam de que não precisam se preparar para pregar a palavra, de que simplesmente sobem ao púlpito e o Espírito os conduzirá da forma como eles estão dizendo ali. Para pregar a santa palavra de Deus é necessário preparação, de joelhos, busca, e obviamente o Espírito Santo irá conduzir tudo isso, inclusive durante a entrega da mensagem, a entrega da pregação. Mas o que nós temos aqui é um chamado à confiança e à dependência do Senhor para cumprirmos esse propósito para o qual nós somos chamados. Ele nos capacitará a fazermos aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E esse é outro aspecto dessa exortação para nos mantermos fiéis no presente, porque fidelidade exige confiança. Fidelidade exige dependência, confiança que Ele não nos abandonará. Ainda que ninguém vá ao teu auxílio, Ele nunca te abandonará em meio a esse caminho, em meio a esse propósito. Tem um texto, irmãos, que é muito precioso. Por favor, abram aí, 2 Timóteo, capítulo 4, finalzinho já da epístola de Paulo a Timóteo. Dessa segunda epístola, né? Depois que Paulo contou tudo o que aconteceu, está se despedindo já de Timóteo. Paulo diz assim, versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor, diferente de todos que abandonaram a Paulo, mas o Senhor me assistiu. E essa palavra, irmãos, aqui assistir, traz a figura de alguém que está de pé, presente, do lado, sustentando, dando força. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Não permita que o teu coração te engane. O Senhor não te abandonará. É Ele quem te capacita, é Ele quem te fortalece. Por isso, seja forte. Será necessário ser forte, sim, mas essa força vem do Senhor. Eu sei que nós tantas vezes falhamos, e falhamos tanto. Você certamente se vê tão fraco e incapaz de proclamar o Evangelho, de testemunhar do Senhor Jesus Cristo em muitas situações, e você é fraco mesmo. Mas lembre, é Ele quem te sustenta. Você depende do Senhor, não é pela sua força. O Senhor diz aqui
aos discípulos que quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, não fiqueis ansiosos, não fiquem antecipadamente temerosos com o que vocês vão falar diante destes. Antes, ao invés disso, falai. Falai, porque o Espírito Santo falará por vós. Quando você estiver acuado, quando você estiver em menor número, seja no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, às vezes na própria família, acuado, com medo do que você vai falar, quando você estiver com medo de ser rejeitado, de ser envergonhado, prejudicado, perseguido por conta de quem você é, da sua fé, da verdade do Evangelho, confie no Senhor. Lembre que você depende do Senhor. Ele não te abandonará. O Espírito te capacitará, te conduzirá. Portanto, fale. O Espírito te conduzirá. Trará à sua mente o que você tem ouvido e aprendido aqui nessa igreja. Trará à sua mente a sua leitura bíblica diária. Trará à sua mente os versículos que você tem memorizado ao longo da sua caminhada. Seja simples no seu falar, seja humilde, fale pouco, mas fale, e fale na dependência do Senhor, buscando ser sincero diante do Senhor, servindo ao Senhor, não dependendo dele e não da sua própria força, porque se você for depender e confiar na sua própria força, muito provavelmente você pode até, como o pessoal diz por aí, né, lacrar na discussão, mas você não vai testemunhar de Cristo. Tempo de oposição, tempo de perseguição por conta do Evangelho, não é tempo de ficar calado, é tempo de falar. Não permita que o teu coração te engane. Lembre quem você é. Um embaixador do reino dos céus. E um embaixador é aquele que fala. Nós vimos isso na aula do domingo passado, sobre a evangelização e discipulado. O embaixador é aquele que fala e traz uma mensagem que não vem dele, mas daquele a quem ele representa. Uma mensagem que deve ser entregue precisamente. Uma mensagem, no nosso caso, de embaixadores do reino dos céus, uma mensagem de reconciliação com esse Deus. Como embaixador que você é, fale. Dependa do Senhor. Saiba que você depende dele, confie nele. Ele estará conosco, ele não nos abandonará. E aqui nós entramos no terceiro ponto. Ele não nos abandonará, mesmo quando até os mais próximos nos abandonarem e nos odiarem. Terceiro ponto. Não permita que o teu coração te engane. Não pare. Não importa quão grande for a oposição, não pare. Versículos 12 e 13. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui nós temos uma espécie de fechamento desses primeiros 13 versículos do capítulo 13, irmãos. Não permita que o teu coração te engane. Se você sabe quem você é e por que você está aqui, se você sabe de quem você depende e em quem você confia, então não pare. Persevere, porque é Ele quem te sustenta. Nós, irmãos, não somos daqueles que retrocedem. Se não me engano, foi uma das devocionais que eu trouxe para os irmãos no período não sei se foi de férias do pastor. Nós vimos esse texto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 a 39. Nós não vamos voltar nele aqui. Mas o fechamento desse texto é essa exortação do autor de Hebreus. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que, por medo, recuam, que se encolhem em meio ao medo. Não, nós não somos deste, porque nós vivemos pela fé. Nós não retrocedemos, mas avançamos. O Senhor Jesus alerta sobre essa oposição tão forte, tão grande, que nos encontrará mesmo no seio mais íntimo nosso, em meio à família.
que pode nos encontrar em meio a esse seio mais íntimo. Isso é amplamente divulgado, é amplamente alertado nas Escrituras, irmãos. 1 João, nós vimos, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 18 e 19. O Senhor Jesus diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E a pergunta que o tempo todo está perpassando esses textos, irmãos, que está implícita para nós aqui, é: você tem sido odiado por esse mundo? Ou está tudo tranquilo em relação a este mundo? Por que existe tanta paz entre você e o mundo, se essa for a causa, for a sua situação? É possível isso? O Senhor aqui nesse texto está alertando que mesmo os parentes mais próximos te odiarão por causa do nome dele. E você tem conseguido viver tranquilamente entre aqueles que são filhos das trevas neste mundo? Por quê? Essa é uma pergunta importante para refletirmos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que, mesmo em meio a toda essa oposição, a toda essa perseguição, em meio a todas as lutas que se levantam por causa do nome de Cristo, sabendo quem são, sabendo por que estão aqui, sabendo de quem dependem, estes que perseverarem, sabendo que perseveram porque o Senhor os guarda, estes que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Como então, irmãos, para finalizar, como perseveramos? Como na prática podemos perseverar? Podemos receber esse combustível para perseverarmos? O Senhor nos deu uma lâmpada para que os nossos pés não se percam nesse caminho. O Senhor nos deu uma lâmpada para que nós não sejamos enganados, como vimos aqui ao longo desses versículos iniciais do capítulo 13, para que não sejamos enganados pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso coração que ainda luta em meio a esse mundo. O Senhor nos deu uma lâmpada para que a escuridão, o medo, as dores, as dificuldades deste mundo e neste mundo não nos engane, não nos desviem do alvo. Por favor, abram em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esse versículo está inserido em um contexto em que o apóstolo Pedro está falando sobre o avanço dos crentes e a necessidade de lembrarem da palavra, de serem lembrados da palavra. E ele diz assim no versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, em atender a essa palavra, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Fazeis bem em atender a essa palavra, em ouvir a essa palavra, em dar atenção, em seguir, em obedecer a essa palavra, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Nós vivemos ainda em lugar tenebroso, irmãos. Em lugar onde as trevas ainda nos açoitam. Um lugar onde a escuridão nos incomoda e tenta nos enganar. Um lugar onde as dores são reais. Onde o medo é real. E somente por meio da santa palavra do Senhor, ouvindo atentamente essa palavra, seguindo e obedecendo essa palavra, e não aos impulsos ainda de um coração que ainda é manchado
pelo pecado. Somente assim nós perseveraremos. Perseveraremos até, como nós encontramos aqui no versículo 19, até que o dia clareie. Perseveraremos até que a estrela da alva venha e não haja mais noite nem trevas. Os sinais que nos são dados aqui, em Marcos capítulo 13, nos lembram que nós devemos permanecer firmes, perseverarmos até o fim, no presente, guiados pela luz da palavra, vivendo de acordo com quem somos no Senhor Jesus Cristo, testemunhando dele como embaixadores que somos, até o dia em que ele virá, porque ele virá. Tão certo como os irmãos me veem agora, um dia nós o veremos, nós o encontraremos. E então, toda e qualquer treva será dissipada. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a continuarmos perseverando em meio a este mundo, nos lembrando que os sinais que nos foram dados não são para saciar qualquer que seja a curiosidade que tenhamos, mas para nos alertar que o princípio das dores, que esses sinais são o princípio das dores, e que eles apontam para o dia em que nós encontraremos o nosso Senhor. Vamos orar. Amado Deus, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Nós confiamos no Senhor porque somos fracos, porque sem o Senhor, sem o Teu Santo Espírito, nada podemos. Por isso te clamamos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos sustente por meio da Tua palavra, que o Senhor nos faça perseverar, que o Senhor, sobretudo, nos lembre quem nós somos em Cristo Jesus e que não estamos aqui neste mundo para satisfazermos a nós mesmos, mas para glorificar o Senhor, para que Cristo Jesus seja visto em nós, para que testemunhemos dele, Senhor, para que em cada passo que damos, em cada conversa que temos, em cada momento que nos relacionamos neste mundo, ele seja visto em nós e que possamos proclamar o seu santo evangelho. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece nele, nos sustenta em meio às dificuldades que se levantam. Em nome de Jesus pedimos, Pai. Amém.